Olá, muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia hoje, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de humildade. Eu tive conversando esses dias com duas amigas maravilhosas, a gente combinou de fazer uma live de 1 hora, essa live durou 2 horas. Mas eu queria trazer para vocês mais sobre o que eu penso, sobre como é que a minha vivência de todos esses anos como terapeuta na inteligência emocional, nas constelações sistêmicas, o que é humildade, como é que a gente pode viver no dia a dia, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniela Ruocco. Estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês para a gente poder bater esse papo importante. E aí, nesse papo com essas minhas amigas, a gente se conhece há muitos anos e uma delas, eu tenho contato com ela há muitos anos, desde sempre, embora ela tenha mudado de país, é uma amizade que nunca se perdeu. E a outra, que é a Elô, essa é a Lelê, que eu tenho amizade desde sempre, e a Elô, enfim, a gente tomou destinos diferentes, caminhos diferentes e a gente se reencontrou há alguns anos. E aí a gente estava falando sobre a humildade. Etimologicamente, a palavra humildade quer dizer humus, de terra, e ildes, de pés. Humildades quer dizer que a gente tem que estar com os pés no chão, com os pés na terra. E o que quer dizer isso? Você sabe que eu trago sempre para constelações sistêmicas, e eu faço muitos movimentos sistêmicos nos meus atendimentos, e eu falo tanto sobre a humildade. Humildade é aquilo que a gente pode viver no nosso dia a dia e entender que sempre é possível a gente dar um passo atrás. Sempre é possível a gente conseguir enxergar o que a gente está vivendo, seja no amor ou seja na dor. Poder enxergar o que a gente está vivendo e poder dar esse passo para trás. Como se a gente fosse um terceiro observador, olhando de cima a situação. E ter humildade o suficiente para colocar os pés na terra e poder enxergar o que de fato está acontecendo na minha vida. Via de regra, a gente romantiza. Via de regra, a gente usa máscaras, usa vendas nos nossos olhos para a gente poder levar de uma forma mais leve a vida da gente. Só que quando a gente não consegue enxergar de fato o que está acontecendo, é aí que vem a dor. Aí você pode dizer assim, Dani, mas espera um pouco, como assim vem a dor? A dor tá aí, tá acontecendo, eu já estou sofrendo. Só que a hora que você não enxerga de fato, a hora que você tenta amenizar a sua dor, mais tarde ela vem. Então, quando eu falo sempre que para você curar a sua dor, você tem que entrar profundamente nela, esgotar para ir para a próxima etapa, para o próximo degrau, para o nosso próximo nível. É exatamente isso. Se você está vivendo um momento difícil agora, se você está vivendo um momento de dor e tenta diminuir ou tenta romantizar de alguma forma, essa dor vai te machucar a conta gotas na sua vida. Então, quando eu falo em esgotar as possibilidades, esgotar essa dor, é sentir profundamente esse luto que você possa estar vivendo. Eu não sei o que você pode estar vivendo, mas via de regra, quando é dor, é luto. Ou é perda de alguém, ou é perda de um emprego, ou é perda de um relacionamento, ou é algum rompimento ou alguma ruptura, ou alguma percepção que você possa estar tendo de alguma situação que você possa estar vivendo na sua vida e que de alguma forma possa ser uma ruptura. Humildade é você conseguir olhar para a situação, conseguir fazer esse mergulho dentro de você, para você ir para a próxima etapa, para o próximo passo. Ai, Dani, mas tem tempo determinado para eu poder sair disso? O tempo que você precisar. Sabendo que a sua dor vai passar. Sabendo que você não vai morar nessa dor. É essa consciência, muitas vezes, que a gente não tem. E é óbvio que quando a gente não tá vivendo, eu ouvi uma vez, mas é fácil falar porque você não tá vivendo, você tá de fora. Quando a gente tá no olho do furacão, quando a gente tá vivendo a dor profundamente, a gente nem enxerga o que tem fora. A gente não consegue enxergar possibilidades de fazer diferente, não é assim? Sim. Só que dentro de você, você pode não saber, mas a sua alma sabe.
A sua alma sabe que aquilo é importante você viver para você passar para o seu próximo lugar ou para o seu próximo nível. E aí é sempre a emoção que vem na frente. É sempre a emoção que nos toma. E aí o racional, ele vem. Por isso a gente precisa ter paciência e humildade nesse tempo de espera. Eu costumo fazer a analogia do nosso sentir e do nosso racional, do nosso intelectual. É aquela metáfora do coelho e da tartaruga, que quando acontece alguma coisa, que a gente reage, é a emoção. Que a pessoa grita, que a pessoa berra, você berra. É a emoção que está à frente, porque ela é a lebre, ela chega rapidinho. E o nosso intelecto é a tartaruga. Ela está chegando, só que você precisa ter um tempo de espera. Então, como é que você faz para ter o tempo de espera? Se respira. Sai do imediatismo. Sai daquilo que todos nós vivemos, porque é um treino a gente conseguir fazer o se respira também. Não é fácil a gente conseguir ouvir uma pessoa sendo grossa ou estúpida com a gente e a gente não reagir. Conseguir falar, parar e pensar. É um treino que a gente tem que fazer. Não é fácil, mas é possível. E aí a gente acaba reagindo às situações, ao invés de responder. Quando a gente reage, via de regra, a hora que chega o nosso intelectual, ou nossa parte que pensa, a gente fala, puxa, não precisava ter sido tanto. Puxa, eu podia ter pensado mais um pouco. Puxa, eu podia ter entendido o que o outro está falando. A CNV, que é a comunicação não violenta, fala muito sobre isso. O quanto muitas vezes a gente não para ouvir. O quanto muitas vezes a gente não se faz presente ao pedido do outro. Eu brinco que eu adoro inventar palavras e adoro inventar termos, que a gente tem muitos cursos de oratória, mas a gente não tem cursos de escutatória. Parar para ouvir também é um treino. A gente é treinado desde sempre a reagir às situações. A gente não é treinado a ouvir. E quando a gente para ouvir, via de regra, você está ouvindo aquela pessoa e já está registrando dentro de você como é que você vai devolver aquela fala. Como é que você vai reagir àquilo que está acontecendo. Perdendo de entender o que é que tem por trás daquele pedido. O que é que tem por trás daquela fala. Via de regra a gente reage de uma forma intempestiva até, porque aquela fala ou aquele grito ou aquela postura imediatamente desperta na gente uma dor infantil. Imediatamente desperta na gente a nossa criança ferida. E você inconscientemente volta para sua infância de algo que aconteceu lá atrás e você, reage. Então eu costumava dizer antigamente que é assim, comigo é assim. Sabe aquela coisa pau é pau, pedra é pedra, olho por olho, dente por dente? Porque se a pessoa falar, eu falo. Se a pessoa gritar, eu grito. Se a pessoa berrar, eu berro. Por quê? Porque isso me remete a infâncias, a cenas da minha infância. Isso me remete a dores da minha infância. E como lá atrás, muito possivelmente, eu não pude reagir, eu não pude descontar, eu não pude me posicionar. Hoje, nem vem que não tem. O que a humildade faz? A humildade faz a gente dar esse passo para trás e poder entender, pera um pouquinho, o que é que tem aqui nessa relação que eu não estou conseguindo enxergar? Um outro ponto importante que eu acho bacana a gente parar para olhar é que quando a gente vai ganhando força, a gente vai crescendo e vai ganhando força na adolescência. E aí a gente acha que a gente é mais que todo mundo, que não tem opinião no mundo que mude a minha, que eu sei mais que todo mundo. E aí a gente vai ganhando força para sair para a vida e tá tudo certo com isso. Só que via de regra, a gente se coloca acima de pai e mãe. Quando a gente cresce, se torna adulto especialmente. A gente acha que a gente sabe mais que pai e que mãe. A gente começa a interferir na vida dos nossos pais de uma forma invasiva. Então a gente acha que a gente sabe o que eles devem pensar, o que eles devem falar, como eles devem agir. Isso é uma falta de humildade gigante que a gente pode viver. E isso
sob a visão sistêmica, sob a ótica da constelação, é uma inversão de ordem. E quando há inversão de ordem dentro da família, há emaranhamentos, há problemas e há adoecimento desse sistema. Qual é a ordem que há de se haver? Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Nós, filhos, somos pequenos diante dos nossos pais. Então, com humildade, a gente poder olhar e entender que a gente é filha, que a gente é filho, que é esse lugar que a gente tem que tomar no nosso sistema. E que muitas vezes é muito difícil, porque a gente, a hora que percebe, já está envolvida nas situações, a hora que a gente percebe, já está envolvida nos problemas. Só que cabe a nós ter essa consciência. Por isso que eu gosto tanto de vir conversar e a gente poder ampliar a nossa consciência, para a gente conseguir enxergar sob uma outra ótica, conseguir enxergar quais são as posições, quais são os lugares que eu tenho ocupado na minha vida e como é que eu tenho agido a minha falta de humildade. Como é que eu não tenho colocado os meus pés no chão? Como é que eu tenho me sobreposto às pessoas? Como é que eu tenho colocado as minhas vontades acima das pessoas? Como é que tem sido as minhas posturas? Porque muitas vezes a gente se coloca em lugares que a gente se sente superior, que a gente acha que a gente sabe mais, que a gente... Quem falou? Quem falou? Então, descer um degrau, dar um passo atrás. Eu vi esses dias uma coisa que eu amei. É um meme, na verdade. Sabe linha de partida de corrida? Que tá todo mundo assim com o pezinho assim agachado no chão. E tem uma pessoa que tá um pouco recuado, tá um pouco mais para trás. Só que com um elástico em volta dela. Ou seja, ela tá para trás na largada, mas a hora que ela for, ela dispara. Quem sabe, quiçá, passa na frente das pessoas que estão correndo e saindo do mesmo ponto de partida. A gente tem a crença que voltar casinhas no jogo é que a gente vai perder o jogo. E a humildade faz a gente enxergar que muitas vezes a gente tem que voltar casinhas para a gente poder avançar 2 ou 3 para frente. Se como você está vivendo, se os resultados que você tem tido não estão bons, para e olha. Retrocede um pouco na sua história. Olha como você tem olhado para os seus pais. Em que lugar você tem se colocado no seu sistema. E aí você pode dizer assim para mim: Dani, mas você não sabe como é a minha relação com a minha mãe. Dani, mas você não sabe como é a relação com o meu pai. Eu não estou dizendo da relação que você tem externa. Eu estou falando da relação que você tem dentro de você. Porque você pode dizer para mim: não, minha relação com eles é maravilhosa, é muito boa. Só que vai olhar dentro de você o nível da sua crítica, o nível dos seus julgamentos, o quanto muitas vezes você acha que você sabe mais, o quanto muitas vezes você acha que eles deveriam ser, que eles deveriam fazer, como a gente já falou agora há pouco. E reconhecer isso, a princípio, é muito desconfortável. Eu sei porque eu passei por isso. E essa foi uma das maiores curas que eu tive na minha vida. A hora que eu consegui praticar a humildade de descer um degrau e conseguir olhar para o meu pai e para minha mãe sob uma outra ótica. Essa foi uma das maiores curas que eu tive na minha vida. Porque eu era daquelas que dizia: puxa, mas a minha mãe podia ter falado, puxa, a minha mãe podia ter feito, minha mãe podia ter dado, minha mãe podia, meu pai, minha mãe... E a gente fica nesse julgamento, porque essa é uma visão infantil que a gente tem. Esse é um desejo da nossa criança. Só que a gente não é mais criança. E a criança faz parte da gente, sim. Só que a gente, como adultas hoje, cabe a nós olhar para a nossa criança e dizer: é verdade, você não teve. Mas agora eu, adulta, posso te dar. Eu posso te abastecer. O que é que te faltou? Foi amor? Foi carinho? Foi colo? Você não teve, mas agora eu posso te dar. E a hora que a gente consegue enxergar e se colocar nesse lugar,
Você vai para outro nível de entendimento com você mesma. Você se trata de uma forma diferente, porque você deixa de olhar para o outro, você deixa de esperar do outro. E eu brinco não porque é verdade, eu costumo dizer que quando a gente espera do outro é frustração na certa. Porque a gente está esperando que o outro venha nos salvar. A gente está esperando que o outro venha nos dar carinho. A gente está esperando que o outro venha entender o que muitas vezes nem eu sei. Isso é frustração na certa. Você pode ter certeza que quando a gente espera do outro, e muitas vezes a gente espera que o outro faça coisas que nem a gente sabe, que nem a gente quer, porque essa é a pergunta. Toda vez que vem alguém me dizer, Dani, mas ele não me dá, ele não faz, ou ela, enfim, eu pergunto, mas o que você quer? E aí fica um desconforto, porque muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer. Então é trazer a humildade para o nosso dia a dia. Poder olhar e entender o que é que não tá bom. Por que é que não tá bom? E aonde é que eu posso começar a fazer diferente? Onde é que eu, com os meus entendimentos e com as minhas elaborações, onde é que eu posso começar a fazer diferente? Para eu me colocar num outro lugar. E não é me colocar num outro lugar de superioridade, ao contrário, a gente está falando de humildade. A gente está falando de presente, de aqui e agora. De reconhecer tudo que a gente tem vivido. De reconhecer tudo que a gente tem. Você sabe que tem uma consteladora que eu adoro. E ela diz, ela sempre pergunta, o que é que você precisa para o dia de hoje? Se faz essa pergunta. O que é que eu preciso para o dia de hoje? Que você vai ver que você não precisa de nada além do que você já tem. Óbvio que tem que querer, óbvio que a gente quer evoluir, óbvio que a gente quer mais, mas que isso não seja sua prisão. Poder se olhar com humildade é poder olhar e enxergar que é o suficiente. Faz esse treino. Olha para você, olha ao seu redor, olha o que você tem, olha quem você é. Tem um outro exercício que eu adoro, que eu dou bastante para as minhas alunas e que eu vou te convidar a fazer, que é o exercício do espelho. O exercício do espelho é aquele que você para e olha dentro da sua alma, olha dentro dos seus olhos e você vai começar reconhecendo 3 qualidades que você tem. A princípio ele é muito desconfortável, a princípio parece mentiroso, a princípio você tem descargas emocionais muito grandes. Você olha para você e fala, nossa, eu sou uma mentira, eu sou uma fraude, não é nada disso. Porque é isso que você acredita com o passar do tempo. Porque você vai se afastando de quem de fato você é. Então o meu convite a partir de agora é vai para frente do espelho. Vai fazer o seu exercício na frente do espelho. E vai reconhecer, no mínimo, 3 qualidades. É um exercício que é progressivo, tá? A princípio são 3. E aí você vai vendo o quanto você vai se perdendo de você. E para fazer esse exercício precisa do quê? Da nossa palavrinha-chave de hoje. Humildade. Humildade porque muitas vezes você se construiu de uma forma que você sabe que não é verdade, que não é verdadeira. E que tá tudo certo, porque é a forma que você achou de se proteger. Então não tem nada de errado com isso. Mas a hora que você acessa de novo a sua essência, acessa de novo quem de fato você é, faz assim, ó, que delícia. Então quando eu brinco que a hora que você consegue olhar no espelho e fazer uau, é porque você já fez bastante treino de se olhar no espelho. E aí você consegue enxergar verdadeiramente quem você é. E aí você consegue olhar no espelho e falar, uau, que mulher maravilhosa. Quanta qualidade, quanta generosidade. Isso é acessar a sua essência. Isso é olhar para você
sabendo quem de fato você é. Não quem te contaram. Não quem você construiu para se defender do mundo. Eu já tinha lido um livro e eu reli ele esses dias, que eu não me lembro exatamente o nome, é de um homem na armadura. Acho que é o Homem com Armadura de Ferro. Depois eu vou deixar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar o nome do livro para vocês poderem ler esse livro que é curtinho, mas é de um ensinamento maravilhoso, ele é profundo. Porque a gente vai passando a vida e a gente vai fazendo armaduras ao nosso redor. E aí chega uma hora que esse homem dá armadura, porque a armadura nada mais é para você se proteger para não morrer. Para ninguém te ferir. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente cria armaduras para ninguém nos ferir, porque o medo que a gente tem é a dor da morte, a gente tem medo. E a gente se protege. E aí, a hora que esse homem percebe que ele tá usando armadura e que ele não tá conseguindo deixar ninguém chegar perto dele para tocar e para abraçar e que ele é todo desconjuntado por conta da armadura, ele tenta se desvencilhar da armadura. Só que a armadura já faz parte dele. E ele não consegue soltar essa armadura. E é aí que começa esse livro lindo, que faz muito sentido com o que a gente vive na vida. A gente vai criando máscaras, a gente vai pondo armaduras ao nosso redor, a gente vai colocando o nosso coração em volta de uma fortaleza para ninguém nos ferir, ninguém nos machucar, para ninguém poder entrar mais aí dentro de tanto medo que você tem de deixar as pessoas entrarem de novo. Então, eu vou deixar escrito aqui embaixo o nome desse livro, que ele é muito importante, ele é muito fininho e ele é muito profundo. Então vai ser muito importante você poder ler esse livro para você ter insights importantes, para você poder ter entendimentos importantes do quanto muitas vezes você se fecha em torno das suas armaduras. E aí a hora que a gente está na armadura, que a gente está fechada, a gente acha que o outro não chega, que o outro não vem. Você já parou para se perguntar se é você que não deixa? Você já parou para se olhar, para ver qual tem sido a grossura da ferradura que você... Da ferradura. Você já parou para pensar qual é a grossura da armadura que você se colocou? Eu tô rindo porque eu falei agora há pouco de ferradura. E muitas vezes a gente tem ferradura também. Além da armadura, a gente tem ferradura. E a gente dá coices e nem percebe. A gente machuca os outros e não percebe. A gente afasta as pessoas da gente e a gente não percebe. E se coloca no lugar de vítima. E vive o vitimismo na vida achando que, ó vida, ó céus, eu tô sozinha, eu tô abandonada. Será que não foi você que se colocou nesse lugar? Será que não foi você que se aprisionou dentro dessa armadura? Esse livro conta que antigamente, depois de tanto tempo que ele usava a armadura, ele conseguia abrir aquela parte da cabeça da armadura para poder se alimentar. E que aquilo começa a enferrujar e nem aquilo abre mais. Nem enxergar direito a gente consegue mais muitas vezes. Por conta dessa armadura grossa e pesada que a gente se colocou. E é pesada. Não é uma armadura de proteção que seja fácil de usar e que seja leve. Ela é pesada, ela machuca e ela cansa. Então o meu convite é, em primeiro lugar, leia esse livro espetacular. E em segundo lugar, para olhar, para se ver. Vai para frente do espelho. Faz esse exercício espetacular de se olhar. Porque daí você se despe de verdade, na hora que a gente olha dentro dos olhos. A gente consegue enxergar quem de fato a gente é. Por isso que muitas vezes ele é chato e desconfortável, mas insista nele. Se traga pro aqui e agora. Para de sofrer pelo que já passou. Para de ficar ressentindo o que você já viveu. Porque se você ficar vivendo e revivendo, vai aumentando a grossura da sua armadura. Porque vai doendo de novo e de novo e de novo.
A gente precisa entender que a gente está em compasso de espera. Sempre. Sempre. A gente não tem o poder de mexer e mudar as coisas. Tem coisas que a gente precisa esperar. E esse é um convite da vida. Parar e esperar. Parar e observar. E fazer o seu melhor. E esse caminhar seja o mais leve que a gente conseguir. Tirando em primeiro lugar as nossas armaduras. Olhando em segundo lugar para as nossas qualidades. Tendo a humildade de poder enxergar em que lugar você tem se colocado nas suas relações, na sua vida. Tomar decisões importantes de poder, aos pouquinhos, acessar as suas verdades. E quando a gente acessa a nossa verdade, a armadura vai saindo. Quando a gente acessa a nossa essência, quando a gente consegue enxergar, não só com os olhos, enxergar é sentir. E quando a gente consegue enxergar sentindo, essa armadura vai se dissolvendo. Porque daí você entende que você não precisa se proteger da vida. Você não precisa se proteger de todo mundo. Porque você se fortalece. Porque você está em contato com a sua verdade. Você começa a entender que você não precisa da aprovação do outro. Você começa a entender que o outro caminha junto com você. E não para você e nem por você. Que nós somos seres relacionais e que a gente sim precisa das pessoas para estar ao lado, para estar junto, para somar e não fazer por e não precisar de alguém. Não, é por prazer, é por delícia de estar junto, sem se machucar e sem sentimento. Então fica o meu convite amoroso, porque esse livro é lindo e esse exercício do espelho é sensacional. Fica o meu convite de você, com humildade, conseguir entender quais lugares você tem se colocado, como é que você tem se visto, como é que você se trata, porque a forma que a gente se trata é a forma que o mundo nos trata. Como é que você tem colocado essas armaduras ao seu redor, que te aprisionaram até hoje. Portanto, é importante reconhecê-las, para começar a ter esse entendimento emocional, esse olhar com a alma, olhar com o seu sentir e se permitir começar a fazer diferente. Porque uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de transformação, para qualquer tipo de relação dar certo, e relação que eu estou dizendo não só com os outros, relação de você com você mesma, é querer. É o primeiro passo. Todas as pessoas que chegam até mim para fazer atendimento ou para vir fazer o curso Se Respira, a primeira pergunta que eu faço é: você quer? Você já está na metade do caminho andado. O querer te catapulta lá para frente, te alavanca para frente. A hora que você quer, você já tomou decisão interna de que do jeito que tá eu não quero ficar. Então, dá uma olhada para o que você está vivendo, para os resultados que você tem tido. Vai fazer um curso de autoconhecimento, vem fazer o Se Respira. O Se Respira é poderoso demais para você poder fazer esse exercício do espelho, é poderoso demais para você fazer esse mergulho interno e conseguir se olhar com humildade, se olhar com amorosidade, se olhar com empatia. Os outros, eles são resultados da forma que a gente lida com a gente mesma. O que eu permito comigo mesma é o que eu permito que façam comigo. Mais uma vez, a forma como eu me olho é a forma como o mundo me trata. Portanto, descer esse degrau e olhar também qual tem sido a relação com seus pais, especialmente com a sua mãe. Mãe é quem nos trouxe a vida. Mãe é quem nos trouxe ao mundo. Se a relação com a sua mãe está de superioridade ou de inversão de lugares, é importante demais que você volte e olhe para essa relação. Que você volte para o seu lugar de filha, de pequenininha. Sua mãe veio antes, seu pai veio antes. E você é pequenininha. Você é a filha desses dois grandões. Tem bastante coisa para você olhar, bastante exercício poderoso para você fazer. Qualquer dúvida que você tenha, você me chama, que eu faço maior questão de te ajudar. Vou colocar o nome do livro aqui embaixo.
Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de você compartilhar com as pessoas que você ama, levar esse conhecimento para as pessoas, porque mulheres curam mulheres. Eu acredito piamente nisso. E a hora que a gente consegue equilibrar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, a gente se coloca num outro lugar. A gente passa camadas importantes para a gente poder levar a nossa vida de uma forma mais leve, com autoaceitação e com amor próprio. Então distribui para todas as amigas que você conseguir, nos siga nas redes sociais, no Insta, no Face, no YouTube. Estou esperando por você e até a próxima. Um grande beijo e se respira.